Fala, meus amigos, adivinha onde eu estou? Estou aqui, galera, acontecendo uma entrevista que vai ter aqui com a galera do MyName. Vou mostrar aqui para vocês. Começando aqui mais um vídeo para o canal, galera. Lembrando que hoje nós teremos aqui uma coletiva completa, onde a gente vai acompanhar, vai ver os meninos aqui que estão na ativa dentro desse grupo fantástico que é o MyName. Então, vamos falar com o Renato aqui. O Renato, ele participou hoje também do jogo. O time dele não se sagrou vencedor, porém o Renato tem alguma coisa a falar, Renato. Então, estamos aqui na coletiva, parece que vai ter surpresa, o presidente Cezinho já se manifestou nas redes sociais e a gente está esperando aqui as novidades, hoje vai estar os treinadores e os capitães das equipes e a gente está aqui para ouvir eles. O jogo, como é que você tem a falar do jogo aí, apesar de vocês terem perdido? O grande problema que nós tivemos foi a questão da arbitragem, né? Ficou bem nítido que não foi o gol foi ilegítimo porque não foi pênalti, mas respeitamos a decisão e não queremos criar problema com nenhuma equipe adversária, mas a gente ficou um pouco infeliz com o resultado, que seria, pelo menos iria para os pênaltis. Aí, galera, o Renato, tá bem controverso aqui essa história desse jogo. Olha aqui toda a equipe de reportagem aqui do Alto-Falante, tá por aqui o nosso, ele tá me filmando, mas eu vou falar com ele aqui, meu amigo Nilson. E aí, Nilson, beleza? Bom, Magno, tranquilo? Você esteve participando do jogo e o que você achou? Rapaz, este horário aqui, essa coletiva vai ser pra gente tirar todas as nossas dúvidas. Temos muitas perguntas aí. Você acha que pode acalorar o negócio que fica quente aqui? Olha, as entrevistas aqui, porque afinal de contas estão falando aí que teve coisa errada no jogo aí. O pessoal da imprensa tá chegando, já estão com um monte de perguntas aí. O pessoal vai ter muito a explicar hoje, hein? São questões aí que abalam com toda a estrutura do MyName. Então hoje a entrevista vai ser para esclarecer tudo, deixar tudo às claras aí, para que o ano que vem 2026 comece aí tudo tranquilo, tudo em paz, né? Lembrando, galera, que as perguntas vão ser bem acaloradas. Tem aqui um dos jogadores que jogou nesse jogo de hoje, mas ele era para fazer a diferença, mas não conseguiu, que é o nosso amigo Everaldo David, que já jogou no Flamengo, galera. O cara tem história aqui de futebol. E aí? Magno, eu tô ansioso para saber quem é o nosso próximo treinador, né? Porque pós o jogo aí, a gente esperava sair com a vitória e o nosso treinador deixou a desejar. Certo. Então, assim, o presidente Cezinho anunciou que vem um treinador novo e a gente tá aguardando o nome desse. Diz que ele é muito consagrado, conhecido no futebol. Eu espero que seja, porque eu só trabalho com vencedor, né? Você acha que você vai ficar no elenco aí para a próxima temporada ou não? Olha, eu acredito que sim, né? Eu tenho que conversar com o meu empresário aí, apesar que eu tenho bastante proposta de alguns clubes de fora do Brasil para retornar para a Europa, mas eu acredito que eu devo ficar. Tá certo, então a expectativa é bastante grande, galera, aí para o próximo treinador. Nós vamos falar aqui com os treinadores, que estão tudo bravos, né? Tem os treinadores dos pesados aí, que foram os vencedores e estão tranquilos, né? Vamos conversar aqui com mais um jogador, que é o nosso amigo Luquinha. Luquinha jogou o jogo para o time dos pesados esse ano, né? Na verdade foi uma tática que eu usei, né? Um pouco antes de separar as equipes, eu entrei num estado de comer bastante, porque eu sabia que o time dos mais pesados tinha mais qualidade, né? Certo. Então eu preferi ganhar peso para poder jogar pro time que tinha mais qualidade, né? E aí se sagrou vencedor no jogo de hoje. Com até uma certa facilidade, né? A gente perdeu bastante gol também, o goleiro deles foi o destaque da partida. Você vê que quem tem que correr a bola não são os jogadores, né? Boa, gostei dessa metáfora aí. Vamos falar aqui com um dos staffs que estão aí chegando no Brasil, ele que veio direto da Europa e tem possibilidade de comprar o MyName, galera. Isso mesmo, ele está fazendo investimento altíssimo e parece que ele está comprando aí vários clubes do Brasil e está com a intenção de comprar o MyName Sport Clube. Vamos falar com ele aqui, que é o nosso correspondente. Na verdade, ele é o comprador, galera. Ele mandou correspondente para fazer as primeiras conversas aqui, mas ele que está com dinheiro hoje, parece que o negócio vai sair aqui. Parece que o MyName vai ser vendido. Neto, boa tarde. Boa tarde, Magno. Tudo bem? Tudo bem. Fala pra gente aí, você acha que o Brasil é celeiro para os staffs internacionais virem investir? Com certeza. Nós estamos analisando o Brasil quanto
lá fora, e hoje o destaque é o Brasil, principalmente com essas equipes que vêm ganhando muito rápido a alegria, torcedores como o Mainem. Então essas equipes sempre estão na mira dos investidores. Você acha que dá para investir bastante? A priori que a primeira conversa foram de 250 milhões de dólares, é isso? Bem, é um início, né, Magno? Tudo há uma negociação. Tem que ver o que vem nesse pacote, quais são os atletas, quem são os profissionais, o que o investidor tem de retorno quanto a isso, para ser feita uma proposta mais clara. Fala-se em torno desse valor, porém vai ser feita uma análise. Você acha que pode sair negócio então? Provavelmente, a intenção é que se conclua. Você acha que os jogadores vão ser todos mudados, vão ser vendidos, vão ser trocados? Porque tem alguns jogadores que estão na expectativa de que vão continuar a próxima temporada. Boa parte do elenco, infelizmente, vai ser revisto. Houve algumas situações aí, principalmente nesse último jogo. Um dos pontos principais dos investidores é uma revisão dos atletas. Muito bem, muito obrigado aqui então pela entrevista. O Staff Neto, que veio direto da Europa, pegou o voo, chegou no dia de hoje ainda, chegou até Foz e veio para Assis aí, chegou agora no período da tarde. Ele que vai fazer, né, as primeiras tratativas da negociação para comprar a equipe do Mainem FC. Na primeira conversa foram aí 250 milhões de dólares, né, e alguns jogadores que estariam vindo junto nesse pacote para ser investido aqui dentro do Mainem FC, galera. Vamos falar com o Cezinha, é o presidente aqui do clube, até porque nós tivemos na última conversa investidores que estão chegando no Brasil e que têm interesse de comprar o Mainem FC, né? A priori foi oferecido aí 250 milhões de dólares para a compra, né, do Mainem, toda a estrutura do Mainem, e também trazendo alguns jogadores que vão vir dentro desse pacote, oferecido por 250 milhões. Cezinha, você acha que, como presidente do Mainem, você acha que poderia realmente acontecer essa negociação? Rapaz, falar a verdade para você, crua e nua, o Mainem nunca vai estar à venda, mesmo porque essa galera que complementa o Mainem, que fazem parte do Mainem, não tem dinheiro que paga. Porque a amizade você tem que conquistar, você não pode comprar amizade. Então nós somos amigos eternos, então não tem dinheiro que paga, então não está à venda. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas todo esse dinheiro que vai ser descarregado dentro do sistema vai fazer com que o Mainem FC cresça ainda muito mais. Os staffs fazendo investimentos aí em todo o Brasil, e não poderia ser diferente aqui também na nossa querida cidade. Então, na verdade, dinheiro um dia a gente pode ganhar. Quem não tem dinheiro, quem não é rico, por exemplo, tem a oportunidade de ganhar dinheiro. Mas conquistar amizades e pessoas que adoram a gente é muito difícil. Então você acha que dinheiro nenhum compra essa amizade? Não, dinheiro nenhum compra essa amizade. Mesmo porque um tempo atrás, quando o clube estava bem mais quebrado, há muito tempo atrás, acho que uns 10 anos atrás, mandaram 30 mil. Nós nem olhamos para a proposta, mesmo precisando. Agora que o clube está mais estabilizado, esse dinheiro é insignificante. Muito bem, tá aí palavras do presidente Cezinha, né, falando a respeito da possível venda do Mainem FC, mas pelo que ele disse, não tem conversa, não tem negociação, então o Staff Neto não vai ter aí a oportunidade de fazer a negociação, até porque, né, já foi aí uma conversa de bastidores onde poderia ser vendido o Mainem FC. Então, palavras do presidente agora garantindo a segurança, né, do Mainem FC, ficará, né, aqui com essa organização que está no momento. Senhoras e senhores, boa tarde. É com muito prazer que a gente, a partir de agora, inicia essa coletiva. Queremos agradecer aqui ao presidente, que está aqui, o presidente do Mainem FC, também os técnicos, a comissão organizadora, né, desse grande evento solidário, e nós vamos dar início ao cerimonial. Mas antes, enaltecendo aqui a presença da imprensa, né, a CNN marcando presença, também Cazé TV,
o canal Magno 71 e também o alto-falante, que vão fazer aqui as perguntas para a comissão técnica juntamente com os jogadores. Vamos dar início então, chamando o presidente Cezinha, que vai fazer aqui o uso da fala. Presidente Cezinha, é com você. Beleza, Magno, obrigado. É o seguinte, galera. Primeiramente, queria agradecer a todos, boa noite. Todo o pessoal do Mainem deseja boa noite a todos. Mas eu queria antes, um pouco antes de começar a coletiva, já falar de antemão que o treinador Eduardo Antunes, vulgo Tropeço, está despedido, não é mais técnico do time dos Magros do Mainem. Convocamos então para fazer aqui à frente, né, os técnicos das equipes, da equipe dos pesados, né, que é o nosso amigo Burco, ele que está aqui, que é o técnico, ele é o técnico, não é interino, ele é definitivo. E também gostaria de convidar aqui o técnico que está em substituição, aquele que foi dispensado aí do último jogo, desse jogo realizado hoje, né? Devido a uma situação em que o presidente acabou de demitir aí o técnico da equipe dos leves, o Tropeço. Interinamente, o técnico Neto pode chegar aqui à frente de honra. Chamamos então os jogadores que atuaram nessa partida de hoje, com muita controvérsia, com muita falácia a respeito da comissão de arbitragem. Vamos chamar aqui o jogador que está na equipe dos pesados, que é o jogador Lucas. Também chamando para fazer a frente de honra, para começar aqui as questões, as perguntas sobre esse jogo de hoje, que nós teremos aqui a reportagem fazendo então algumas perguntas, os canais que estão fazendo essa transmissão juntamente com as questões que vão ser elaboradas e que vão ser mencionadas aqui. Chamamos então o jogador do Leves, o Everaldo David Piuí. Então, a partir desse momento, vamos dar início à coletiva de imprensa, agradecendo mais uma vez aqui aos repórteres que vão estar questionando, né, a respeito desse jogo realizado no estádio Manuel de Souza Ramos no último final de semana, um jogo incrível onde muita chuva, mas acabou dando aí um belíssimo espetáculo, grandes defesas, grandes possibilidades de gol, e nós vamos estar então acompanhando o detalhe desta coletiva de imprensa. Neto, você com a palavra. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, presidente, pela oportunidade, pela confiança. São uma história entre o Mainem e o Cezinha, que a primeira preocupação quando nós recebemos o convite é de honrar e dar continuidade nessa bela história. Porém, aconteceu alguns fatores no último jogo que nós estamos analisando para ver quais serão as medidas que iremos tomar no futuro. Meu nome é James, nós somos da CNN dos Estados Unidos. Eu formulei uma pergunta aqui específica para o presidente Cezinha. Gostaria de saber quais pontos o senhor acredita que o time do Mainem mais evoluiu até agora e o que ainda precisa melhorar para seguir competitivo na temporada. Olha, o repórter, é o seguinte, eu creio que não precisa haver melhora. Eu acredito, se continuar como está, já está ótimo, porque o jogo foi maravilhoso, foi lutado, foi corrido, o pessoal se esforçou demais. Eu até particularmente vou dizer, pensei que o jogo seria menos bom, mas depois eu vi que ele foi maravilhoso. Já de fazer a primeira pergunta aqui para a equipe do professor Neto, que está hoje interinamente substituindo o Tropeço, que foi demitido. Algumas decisões chamaram a atenção,
qual a escolha do capitão e as certas contratações que não renderam? Essas escolhas foram exclusivamente técnicas ou houve influência da diretoria? Vai, obrigado pela pergunta. Bem, foi um trabalho que a equipe teve durante o ano passado inteiro para esse jogo. Durante esses meses foram escolhidos esses atletas, né, por mérito. Não tiveram influência alguma. Esses atletas treinaram e estavam preparados, né, na concepção do treinador Eduardo para o jogo. Porém, nós vimos que esse preparo que ele demonstrou durante o treino não refletiu em campo. Por isso, a derrota. Eu que estou agora assumindo esse cargo temporariamente, o meu trabalho é verificar o que ocorreu, o que nós podemos fazer para mudar isso. Acredito em alguns atletas, como o meu capitão Everaldo, o Will, que está aqui ao meu lado. Porém, Everaldo não teve o rendimento que se esperava. Vamos conversar com esse atleta, o que ocorreu, qual que foi o problema, e sim fazer um trabalho para que no próximo ano possamos desenvolver o melhor futebol nos próximos jogos. Jonas Boller, da Rádio Globo, do Rio de Janeiro. Gostaria de fazer uma pergunta aqui ao treinador dos gordos, o Burca, né? Primeiramente, parabéns, treinador Burca, pela conquista. Eu queria saber em relação ao atleta Murilinho. Houve uma grande repercussão, pois pessoas de dentro do clube não são a favor de como o departamento físico vem trabalhando com o atleta. Foi passado que o atleta esteve fazendo sua preparação em Sergipe, vendendo milho e coco na areia da praia. Como o atleta entrou e em 30 segundos já se lesionou, houve um grande desgaste em relação ao departamento físico do clube e a continuidade do contrato com o atleta Murilinho. Treinador, na sua opinião, foi um erro do departamento físico do clube mesmo? Ou é o atleta que não vem colaborando e trabalhando bem nos treinamentos, sua parte física? E outra pergunta, e quanto à parte mental do atleta também? Vimos que no jogo, mesmo estando fora e já lesionado, o atleta invadiu o gramado e ainda foi expulso pelo árbitro. Você tem conversado bastante com ele? Sabemos que não é de hoje que ele vem levando cartões por reclamação e indisciplina. Passando um momento de muitas dificuldades. Tem uns problemas particulares que estão afetando ele. A gente trabalhou a questão aí do físico dele, foi o Fabinho Tintas, nosso preparador físico, também não está bem fisicamente. A gente está na academia Eleven ali, na academia melhor da cidade. Estamos tentando buscar um preparo físico melhor para ele. Mas é isso. Eu acredito que a diretoria deve investir um pouquinho, comprar um monjaro para ele. Até porque, se ele tomar um monjaro aí, ele vai para o time dos magos, vai fortalece muito mais o nosso time ano que vem. Tá? Só isso. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou o Michael Douglas, da Casé TV. E minha pergunta é direcionada ao técnico Burca também. Técnico, a estratégia de colocar o elenco para jogar em jejum foi pensada mais pelo rendimento físico ou pela motivação psicológica da promessa de comida pós-jogo? O nosso time vem jogando bastante, assim, mas a diretoria faz um belo trabalho, né? Os bichos aí são bastante gordos aqui depois da vitória. O atleta Luquinha, aqui do meu lado, fez uma bela partida. Na outra partida anterior, ele foi um dos responsáveis pela vitória, né, marcando 2 gols. E ele ganhou 6 pizzas do que doidão. Então a diretoria incentivou bastante. E daí é isso aí que a gente tem que agradecer a diretoria, que é um ponto bom, né? Ela sabe motivar os jogadores, até o técnico também. Nilson Hort, alto-falante de notícia. Pro Burca jogar com fome, você acha que trouxe mais foco para os jogadores? E para o ano que vem, vai manter essa mesma estratégia? A gente trabalha bastante nisso, né? Igual eu falei, a diretoria ela vem acertando bastante, né? Até a gente aí está pedindo algumas contratações também para reforçar o elenco, né? A gente trouxe esse ano o Patrick, né?
Foram pagos mais de 60 lanches ali no Renatão para engordar ele. Foi um belo trabalho feito, foi mais de 25 quilos adquiridos. Eu tenho uma outra pergunta para o Capitão Lucas. Como o time do Mainem está trabalhando para evoluir dentro do campo e alcançar os objetivos da temporada? Outra pergunta, capitão. O que o torcedor do Mainem pode esperar da postura e da identidade do time nos próximos jogos? Muito obrigado pela pergunta. Nosso time, sendo bem humilde aqui, nosso time não precisa muito melhorar nada. O time já chegou no nível máximo que a gente pode chegar. Para os próximos anos aí, vai ser muito difícil, a venda de mão já tem aumentado muito aqui. Os jogadores estão ficando magros. Não pode jogar na nossa equipe mais. Nós estamos fazendo um trabalho aí junto com a diretoria. Eu, como capitão, eu pego no pé para se alimentar bem, para comer bastante, para se manter no time. Vamos ver o que vamos preparar para os próximos anos, para o próximo jogo. Mas eu confio assim, nosso time está 100%. Não tem que mudar nada, não tem que melhorar nada. Para jogar para nós. Você tem que cortar. Lucas, peraí, pode ser que ano que vem. Mas Matheus tem 2. Não tem. Só fala sério. Espera um pouquinho. É o Jonas Brothers da Rádio Globo, Rio de Janeiro. O Capitão Lucas. Capitão, teve muito chororô, muito o time dos magos, no geral, principalmente o técnico demitido o Tropeço, ao final do jogo falou que houve muita cera durante o jogo, principalmente no segundo tempo, né, quando o time estava ganhando de 1-0. E foi relatado por um jogador atacante do time dos magos, o Lobão, Loba, que no fim do jogo ali, o goleiro, o Dudu Gordo, do time dos gordos, fingiu uma simulação que tinha machucado o rosto. E nesse tempo foi em torno de 5 a 8 minutos de cera ali no chão. E o Lobão relatou que quando o juiz chegou, perguntou para o atleta, o goleiro do time dos gordos, o que tinha acontecido, se estava tudo bem. E o goleiro falou que não estava enxergando. E o Lobão, o atleta Lobão do time dos magos, falou que ouviu o juiz falar pro goleiro, após ele ter falado que não estava enxergando, ele pediu para ele abrir os olhos. Então isso foi relatado pelo atleta do time dos magos, e o pessoal do time dos magos vem reclamando demais dessa cera que aconteceu no jogo. Esse tipo de cera, vocês treinam isso, capitão? Vocês costumam treinar isso daí? É legal? Obrigado, repórter Jonas Brothers aí. Na questão ali, eu não acho que esteja uma questão de cera, não. Eu acho que é questão de cansaço mesmo, até porque nós estamos no time dos pesados, né? Cada vez que vai levantar do chão é um trabalho um pouco a mais que a gente faz, né? E na questão da reclamação do time deles, essa reclamação já vem... Acabou o jogo, já tá essa reclamação, tá essa bagunça. Eles não conseguem admitir que eles perderam na bola. Perderam, o goleiro deles foi o melhor em campo, pra você ter uma ideia. Então, assim, né, não teve cera. Nós, na verdade, poderia ter saído com 5 ou 6 gols a mais. Né? Então, a gente não tinha motivo nenhum para fazer cera. Realmente, o nosso goleiro Dudu foi agredido naquele momento pelo Lobão. E ele, numa questão de falta de ética entre atletas, está acusando o goleiro de fazer cera. Eu não concordo com nada disso. Michael Douglas mais uma vez aqui, e agora a minha pergunta é direcionada ao Neto, técnico interino aí do Clube dos Magos. Neto, dados apontam que cerca de 60% do elenco do time dos Magos apresenta sobrepeso. Isso reflete na falha da preparação física ou é falha dos próprios atletas? Obrigado pela pergunta. Acredito, com o pouco que eu venho olhando nas fichas de cada atletas, que é algo que a derrota traz. Explicando melhor. Porque os atletas magros estão engordando.
porque o time vencedor foi o time dos gordos. Então, esse é o trabalho que nós vamos fazer. Se aqueles atletas, na verdade, não acreditam na sua própria equipe e estão querendo mudar de lado, então eles vão ser cortados e novas pessoas, novos atletas irão estar entrando na equipe dos Marcos. Aqui é o Nilson Hort, alto-falante notícias de Assis Chateaubriand. Presidente Cezinha, como que o senhor viu a situação da arbitragem? Virou muitos questionamentos, xingões, até um princípio de briga. Como que o senhor avaliou essa questão da arbitragem? Houve pênalti ou não? Olha, na verdade, na minha opinião, o pênalti foi real, o árbitro foi maravilhoso, não participou de nenhuma falcatrua, não foi combinado nada, ele fez o que ele pôde. E a questão do pessoal estar reclamando que não foi pênalti é porque isso é do ser humano, ele não gosta de perder. Então fica inventando alguma coisa, mesmo que tivesse sido fora da área, mas a autoridade máxima daquele jogo é o árbitro Carrapicho. Canal Magno 71 Esportes, a pergunta direcionada para o jogador Everaldo David Piuí. São duas perguntas dentro de uma. Existe hoje autonomia total da comissão técnica ou elenco foi montados por interferências externas, como por exemplo o ex-diretor, o diretor Cezinha. E também já emendo, você em anos anteriores foi contratado por valores astronômicos, veio da Europa e chegou no Mainem com uma expectativa muito grande de fazer a diferença. O ano passado até que você foi bem no jogo e nesse ano ficou um pouco a desejar, porque muito se esperava de você. Você acha que houve alguma situação que atrapalhasse isso? Você acha que um extracampo foi aí o fator preponderante para essa baixa produtividade dentro do campo? Questionamento. Teve diversas situações que influenciaram no desempenho da equipe. Uma delas é esse lance de Monjara aí. Todo mundo tomando Monjara. Para mim, os gordinhos queriam jogar o time dos magos para tentar jogar na nossa equipe. Nós tivemos alguns desfalques esse ano. Chegou para mim agora uma imagem que eu estou até conversando com o nosso técnico interino aqui, que eu acho que esse foi um fator que mexeu muito com o desempenho da nossa equipe. O lance do pênalti, né? Até agora, depois do jogo, eu falei que a gente ia entrar com o pedido de anulação do jogo, porque as imagens do VAR não chegaram para nós, mas chegou aqui no meu celular, como eu sou um jogador que jogou na Europa por muitos anos, chegou aqui na minha assessoria e me mandou aqui a imagem de um jogador dos gordinhos, né? Um gordinho, com o treinador, com o árbitro Carrapicho, no qual os dois estavam tomando uma cerveja junto e falando a respeito desse lance, né? Já prevendo o que iria acontecer. Então, assim, nós vamos entrar com recurso na federação após essa coletiva, né? E esse pênalti que foi marcado aí, isso mexeu com o psicológico dos jogadores. Tem uma outra pergunta aqui, CNN dos Estados Unidos, aqui é o James, aqui vai para o Neto. Neto, sabemos que o jogo ficou de 1-0 para o time dos gordos, então nesse sentido, o torcedor do Marinho já vem fazendo a parte dele, agora que o time precisa fazer a parte, aquela resposta dentro de campo e virar a chave de vez. Boa noite, James da CNN, obrigado pela pergunta. Com certeza, em momentos de derrota, a pressão da torcida aumenta. Então, nós sabemos desse desafio e a nossa equipe tem sim que fazer a parte deles. Tá? Igual o nosso atleta Everaldo, nosso capitão de confiança aqui resumiu, é um conjunto de fatores. A chuva atrapalhou a nossa equipe? Sim, atrapalhou. Tendência de quem tem mais habilidade, quem é mais magro, a chuva prejudica, certo? O pênalti que está em discussão atrapalhou a equipe? Será que foi por causa somente desse pênalti? Acredito no trio de arbitragem, porém existe uma denúncia
que deve ser verificada, né? Acredito plenamente no tiro de arbitragem e no profissionalismo deles, mas, para mim como treinador, para a melhoria da minha equipe, não é a chuva e não é o pênalti que vai ser somente o motivo da nossa derrota. E sim, eu vou cobrar eles, eu vou cobrar os nossos atletas, que, independente, se tivesse tomado um gol de pênalti por um erro, tinha a obrigação de fazer 2 gols e sair com a vitória. Jonas Brothers, da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Eu gostaria de fazer um questionamento aqui para o atleta Piuí, o capitão do time dos Magos. Piuí, vocês falam de clima, de campo escorregadio, de arbitragem, apesar de ser uma arbitragem FIFA, vocês estão falando de arbitragem, mas eu estava olhando seus números aqui e você teve 8 bolas alçadas na área, não acertou a cabeça de ninguém, a não ser dos zagueiros do outro time. Você tentou chutar pro gol 3 vezes, 2 você errou a bola e uma foi longe, quase passou o muro do estádio. E, por fim, você levou aquela caneta do jogador, claro, muito habilidoso do outro time, e que culminou com o lance do pênalti, né? Após a caneta, você agarra o jogador e dá uma rasteira nele. E depois, vocês falam de vários problemas que teve, o treinador tropeço, joga a culpa em todo mundo, mas os seus números não foram favoráveis. O que você tem a dizer sobre isso? Valeu, Mário Brothers. É o seguinte, eu não sei quem fez os scouts seus aí, viu, Mário Brother? Eu não sei quem fez seus scouts, mas no início do jogo, quando estava 0x0, eu chutei a bola e passou raspando. Deu essa que você não colocou aí. O lance da caneta realmente aconteceu. Parabenizo o atleta Rodrigo Bauer, muito habilidoso por sinal. Eu fiz a falta, realmente eu fiz a falta, mas todo mundo viu que o lance foi bem longe da área, certo? Em relação às bolas alçadas na área, eu fui muito criticado, sabe? Durante o jogo, inclusive, né? Pelo Lobão, pelo Renato Sala. O Renato Sala é um leão de racha, né? Ele quer decidir sozinho, ele e o Lobão. Eles me criticaram muito. Mas assim, as bolas alçadas na área, elas tiveram um destino certo. Aí você não pode tirar o mérito do goleiro Dudu. Tanto é que numa dessas bolas alçadas, ele fez a defesa e caiu no chão e ficou lá mais ou menos 8 minutos com a luva na mão, dizendo que não poderia abrir o olho. A Casa TV obteve informações vazadas dos próprios jogadores do clube que um título completo foi a promessa feita por você para o goleiro da sua equipe caso o jogo terminasse ali com um saldo de gols zerados para a sua equipe. Isso entrou como cláusula emocional ou foi uma aposta feita entre goleiro e técnico? Não, eu não vejo bem assim, né? Igual eu falei para você, a diretoria vem fazendo um belo trabalho. Ela sabe motivar nossos atletas. Então, ali o Jean, que é o departamento de futebol nosso, ele conhece todos os lanches da cidade. Eu prometi esse lanche para eles. E ele teve retorno e não tomou gol, entendeu? Eu acho que é muito chororô dos atletas e virar o Piuí, meu Deus do céu. Tá igual o Palmeiras já, perde e põe a culpa de alguém, entendeu? A arbitragem, eu não vejo, o nosso time teve muito mérito, o nosso time jogou pra frente, os números mostram, não precisam falar, bolas finalizadas, aí a gente finalizou mais de 14 bolas no gol, tá? Igual o presidente falou, o atleta Edinho Bola do Fogo, foi no destaque pelas defesas. Então assim, é muito chororô e pouco futebol. Tem... Então não tem pra ninguém. My name, é nóis. Canal Magno 71 Esportes. Em conversas de bastidores, nós ouvimos falar muito a respeito de staffs que estão chegando no Brasil e comprando algumas equipes. É o caso de várias equipes do Brasil, que vem investimento estrangeiro, staffs estrangeiros, que estão comprando as equipes do Brasil. E essa visibilidade que o Mainem adquiriu nos últimos tempos fez com que muitos staffs estão de olho e interesse nessa negociação, essa possível negociação. Eu ouvi falar até de valores astronômicos, mas analisando o último jogo, nós percebemos que o jogo foi assim bastante
aquém de quem se esperava. Até porque o público era muito grande para poder acompanhar o jogo. Né? A torcida estava ali querendo ver belo espetáculo. E foi um jogo de apenas 1-0, ainda com um gol que pode ser ainda analisado posterior aí para ser, de repente, perder a vitória desse jogo. Como é que o senhor analisa tudo isso? Se há possibilidade realmente do Mainem ser vendido para esses staffs estrangeiros que estão chegando com um caminhão de dinheiro? A última oferta foi em 250 milhões de dólares. Como é que o senhor analisa tudo isso? Nem o técnico do PSG, Lário, bilionário, não tem dinheiro para comprar o Mainem. Se juntar todo o dinheiro dele, ele não compra o Mainem. Mesmo porque não está à venda. E quando você não quer vender uma coisa, não tem preço, né? Então o Mainem, igual vou repetir novamente, é um negócio chamado egrégora, que é quando uma pessoa ama a outra. Duas pessoas formam uma egrégora e 90 muito mais. Fora quem admira e gosta do Mainem, das pessoas do Mainem. E já de antemão vou falando, não está bem. Quando nós precisávamos de dinheiro, tivemos uma proposta, até eu e o Renato conversamos e tal, bem pouco dinheiro, a gente precisando, não vendemos. E agora que a gente não precisa, agora que nós estamos fofos, aí que nós vamos vender mesmo. Bem, meus amigos, acabou agora a coletiva de imprensa do jogo realizado hoje aqui em Assis Chateaubriand, o jogo entre a equipe do Mainem FC, entre leves e pesados. Então teve aí bastante conversa, bastante perguntas. Vou falar com o Nilson aqui, que também participou da coletiva. Nilson, fala aí, uma coletiva bastante acalorada, né? Foi tenso, hein? Achei que aí a pessoa ia sair no soco ali. Começou a falar de comida, aquela coisa toda, mas o Cezinha, com toda a sua paciência, né? Ele acalmou tudo ali. Segurou o pessoal, deixou a situação mais tranquila e a coletiva pôde seguir, mas os rapazes estavam, ó. Os meninos dos leves estavam querendo brigar com a turma dos pesados, que foram os vencedores. Eles não aceitam essa derrota, gente. Até o ano que vem vai ser esse assunto. Só resenha. Não tem. O jeito é engordar e jogar pro time, né? Jogar pro outro time, né? Porque o time de pesados é um pouco mais. Os caras são um pouquinho melhores, né? Mesmo a turma de magros ali sendo mais rápidas, a turma dos pesados foram melhores, né? Eu até fiz uma pergunta sobre isso pro presidente Cezinha, que vai ter que rever isso daí, porque os bons ficaram gordos. Tem muita gente tomando aquela tal, como que é aquele negócio? Monjaro, né? Mas aqui o pessoal é o inverso, que é pro time dos gordos. Eles estavam, na coletiva de imprensa, eles estavam pedindo lanche para comer, porque estavam com muita fome. Pessoal, o time dos gordos comeram a entrevista inteira, gente, depois vocês vão conferir aí, mas não faltou comida, não faltou cerveja, se alimentaram bem, né, Mike? Verdade. Estamos aqui com o jogador da equipe dos leves, que no último jogo eles perderam aí o jogo e hoje ficou acalorada demais aqui a entrevista. O que você tem a falar sobre esse jogo aí? Olha, Magno, boa tarde, né? Boa tarde aos ouvintes que nos acompanham aí. Olha, foi tudo forma de festa, né? Brincadeira. A gente tentou passar isso para a população, que a população entenda o que é o Mainem. Mas na verdade é o seguinte, os leves foram prejudicados, né? Os magros foram prejudicados. A chuva foi um fator? Teve a chuva, né, que prejudicou, porque a gente teve dificuldade para dentro de campo. A gente começou a escorregar, o vento atrapalhou e os gordinhos se firmaram mais em campo e a gente esperava que eles cansassem também mais rápido com o sol. E daí teve o lance do pênalti, que acabou atrapalhando. Você acha que foi pênalti ou não foi pênalti? Não, eu tenho certeza que não foi pênalti, porque eu estava envolvido no lance, quem fez a falta fui eu, não foi pênalti. Estava fora da área? Estava fora da área. Mas é polêmica, né? O árbitro marcou o pênalti, o Araça foi lá e concluiu. Faz parte do jogo. Futebol é isso. Espera pro ano que vem. O ano que vem é o tira-teima, né? O ano passado o time dos magros ganharam de virada,
5-3. Esse ano, infelizmente, os gordos ganharam, então o próximo ano é tira-teima. Tá certo. Grande Everaldo, jogador aí, contratado a peso de ouro, meu amigo. Veio para jogar, foi contratado há 2 anos atrás e agora tá aí fortemente na equipe. Que técnico Burca. O Burca, ele estrategicamente montou o time dele e o time conseguiu uma façanha, a vitória por 1-0. Poderia ser demais porque a equipe dos pesados estava com um goleiro muito bom. O que você tem a falar sobre esse jogo? Você assistiu o jogo, né? Você conhece futebol, foi atleta já, e um belo de um atleta. A gente sobrou, né? A gente sobrou, assim. A gente perdeu muito gol, porque o funcionamento físico não ajuda, igual você falou, o goleiro Borges foi muito bem. Mas a gente sobrou, a gente fez um belo trabalho, a gente preparou para isso. Isso é uma vitória, natural, a gente já esperava isso. O que esperar para o ano que vem? O ano que vem eu acho que você, então. Você ajudar bastante para o time. Eu acho que só que tem que fazer um investimento lá no Vaguinho, pelo menos. Mais um X bagunça. Mas uns 6 meses de Vaguinho eu acho que dá certo. Ia dar certo? Amém, amém. Amém. Aclamado por todos de que foi o melhor jogador da partida. Na zaga não deixou passar nada. Fez a equipe dos meninos ali, ó, dos pesados, né, sair com a vitória. O que você tem a falar sobre esse jogo? Cara, é só agradecer a minha equipe, ao treinador Burca, a direção técnica, o Jean, que fez um cardápio diferente para nós, com a base de hambúrguer, pizza e carne gordurosa, uma costela, tudo, se preparando para o jogo. Lógico, sem faltar aquela Heineken bem gelada. Você saiu machucado no final? O que aconteceu? Machucado porque nós se esforçou demais. Se esforçamos muito, mas mesmo assim a equipe se dedicou depois da minha saída em campo e conseguimos a vitória. E outra, tem 365 dias para os magros se preparar, porque nós se preparamos diariamente. Já os magros, infelizmente, eles tomam todinho e nós tomamos Heineken. Beleza, Marco? Eita, grande Marco. Rapaz, esse homem aqui jogou muito, hein, galera? Jogou muito. Eu, assim, e toda hora eu tava narrando e só falava o nome dele. E acaba de tirar mais uma bola e tudo mais. Tamo junto, Marco. Um abraço, parabéns pelo trabalho. Tamo junto, hein? Valeu, moçada. Aquele abraço. Pessoal, eu tô aqui com o Renato Sala. Esse aqui é um guerreiro, organizador. Não é o presidente, mas é um dos caras que fomenta tudo, que faz com que o Mainem cresça cada vez mais e tenha esse expoente, né, para todo o Brasil aí. Afinal de contas, o Mainem já tem o nome sendo executado em várias partes da Europa também, pessoal. E esse aqui é um dos organizadores que faz tudo funcionar, porque o Mainem é uma organização realmente incrível. Renato, fala pra gente, esse ano, 2025, foi um ano de sucesso. O Mainem participou de vários jogos solidários e esse foi um jogo sensacional, né? Com certeza, agradecer aqui o alto-falante, o Nilson, você, Magno, sempre presente com a gente, e através do esporte que a gente se conecta e fazer o bem através do esporte melhor ainda. Então, a gente está muito feliz fechando esse 2025 e com 2026 muito melhor ainda. Brasil campeão do mundo, novos jogos como esse, eu acho que o promissor, e eu como palmeirense também, precisamos do Palmeiras 2026 mais ativo. Mas o esporte é isso, é conexão de pessoas, encontro de pessoas, alegria, a gente precisa disso, né? No dia a dia a gente já tem nosso trabalho e através do futebol, que é o que o Mainem joga, que representa, tem outras atividades também, mas nesse caso desse jogo específico, a gente está muito feliz de nós estarmos juntos, unidos nesse dia maravilhoso, nessa terça-feira, 23 de dezembro de 2025, com certeza ficou marcado para nós aqui em Assis Tobriano e conseguir ajudar nosso hospital. Isso, sucesso, parabéns, continue sempre com esse projeto aí. Abraço. Beleza? Meus amigos, estamos aqui com o Rodrigo. O Rodrigo, cara, é um dos caras que dá o coração, né, ajuda, faz de tudo, fomenta junto com o Renato, junto com o Cezinha, presidente, fazendo com que o Mainem cresça cada vez mais e mais cunhos solidários, né? Eles se dispõem aí a maioria do tempo, né, Rodrigo, da vida de vocês têm o lado profissional de vocês e se dispõem para poder estar ajudando. O que você tem a falar do Mainem e também da realização desse belíssimo jogo desse ano? Eu acho que a gente faz porque a gente gosta, né? A gente gosta de estar entre amigos e são grandes amigos que a gente tem aqui no Mainem e a gente sempre tem uma iniciativa de estar fazendo um evento, de estar fazendo
material, uniforme, que no fim é tudo uma brincadeira, mas é uma brincadeira entre amigos que a gente tem uma certa seriedade para fazer acontecer, para fazer com que as coisas realmente aconteçam, seja um jogo de futebol, um evento ou um uniforme, para que fique legal, que fique bacana, que todos gostem, né, Mário? É verdade. Esse ano, no jogo, chuva, a equipe dos leves não teve chance esse ano. Foi bem dispareio, né? Dá pra ver que o goleiro dos leves, o Bola de Fogo, acho que... Rodrigo, o cunho solidário talvez seja o fator mais importante. É o que a gente estava falando, né? É legal a gente estar entre amigos, se divertindo no jogo de futebol. Aqui é tudo amigo, tudo parceiro. E nada melhor do que a gente poder ajudar nesse momento, né? Então a gente consegue reunir grandes amigos e fazer, talvez que seja uma pequena coisa, mas as coisas começam assim, né? Então a gente conseguiu, graças a Deus, arrecadar, se eu não me engano, quase 1.000 quilos de alimentos, né? Então foi para o hospital esse ano, o ano que vem vai para outra entidade e a gente gosta de estar podendo fazer acontecer um pouquinho. Rodrigo, parabéns por essa iniciativa, esse projeto do MyNEM. O MyNEM é um projeto realmente muito bonito, muito bacana, de amigos, bastante alegria, diversão de vocês. Isso contagia todo mundo e espero que o MyNEM cresça cada vez mais. Muito obrigado, Magno. Um abraço a todos aí. Amém, amém, MyNEM. Tá vendo? Isso aí. E é isso, meus amigos, encerrando aqui mais um vídeo pro canal, galera. Hoje nós participamos aqui da coletiva de imprensa do MyNEM FC aqui da minha cidade, que é um grupo sensacional, galera. Cunho solidário, os caras são muito bacanas, os caras têm uma organização muito legal, então vale muito a pena você conhecer aí a galera do MyNEM FC, beleza? Uma organização incrível, desde a presidência até os jogadores, todo mundo. E o Cunho Solidário foi muito legal, cara. Sabe por quê? Porque os jogadores doaram 5 quilos de alimentos e todo esse alimento foi doado para o hospital beneficente da minha cidade. Então é isso, galera. Se você gostou desse tipo de conteúdo, faz o seguinte, junte-se a mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todo o nosso conteúdo. Você pode hypar esse vídeo, para esse vídeo crescer dentro da plataforma. Deixa o like e a gente se fala, beleza? Gostou? Tamo junto e até o próximo. Valeu!